Então é de cortar o coração. Se você não se emocionar, não chorar com isso, você não é ser humano. Em vez de investigarem que eu estava denunciando, pois estão me acusando de ter feito um crime contra a honra do policial. É preciso ser muito consciente da situação em que o Brasil se encontra. Nós vivemos uma ditadura de um narco-estado, onde políticos corruptos estão soltos e muitas vezes eleitos, onde pessoas inocentes estão presas e onde traficantes saem da cadeia pela porta da frente com o aval dos ministros e juízes. Felipe Dávila diz que a próxima eleição para a presidência em 2026 será a mais importante porque o presidente eleito poderá eleger 3 ministros para o STF. Olhando com ingenuidade, nós podemos até pensar, então vamos trabalhar pesadamente para tentar eleger um presidente de direita conservador. Quem sabe o Bolsonaro novamente, ou Pablo Marçal, ou até mesmo Ricardo Salles, ou o Príncipe de Bragança. Bolsonaro já mostrou que escolher ministros para o STF não é o seu forte, afinal de contas, ele escolheu 2 ministros terrivelmente terríveis e que não fazem nada para ajudar os presos do 8 de janeiro. Quanto aos outros, Pablo Marçal, Ricardo Salles, a gente ainda não sabe se serão bons ou não. Mas isso é vendo de uma forma muito otimista e de certa forma até ingênua, pois quem garante que esses candidatos, mesmo com a maioria do voto popular, serão eleitos pelas urnas? Quem sequer pode garantir que eles poderão concorrer, visto que o Bolsonaro está inelegível e estão tentando deixar inelegível também o Pablo Marçal. Tentar eleger em 2026 a maioria dos deputados e senadores seria uma forma de ir comendo pelas beiradas e tentar impedir que a ditadura se instale de vez? Sim, pode até ser, mas visto o cenário atual em que o Brasil se encontra, acreditar que nós podemos mudar as coisas via eleições democráticas fica cada vez mais difícil, pois nunca na história eu vi uma ditadura cair por meios democráticos e eleições populares. Exemplo disso é na Venezuela, onde Edmundo González venceu com a maioria dos votos populares, mas ele não levou. E que, curiosamente, somente países ditatoriais reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Entre esses países, o Brasil. Flávio Dino começa a atacar Marshal Van Hatten. Dia 27 de novembro, o STF irá legislar novamente e tentar implementar a PL da censura, aquela das fake news. Embora alguns deputados e senadores, como Cleitinho, Marshal Van Hatten, estão lutando arduamente contra tudo isso, como eu já disse, eu nunca vi uma ditadura cair por meios democráticos. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Você acha que a gente consegue mudar esse país através das eleições de forma democrática com essas urnas? Comenta aí. Vamos começar aqui com o vídeo do Marshal Van Hatten explicando exatamente o que está acontecendo com ele em relação ao Flávio Dino. Um absurdo completo. Justiça Federal, porque eu entendo, e assim eu falei na tribuna da Câmara dos Deputados, que ele está extrapolando das suas funções e abusando de autoridade, e como deputado federal eu tenho todo o direito, aliás eu tenho o dever de fazer essa denúncia. Por isso que se dá imunidade parlamentar. E no lugar de investigarem a denúncia que eu fiz, em vez de a Polícia Federal avaliar o que eu levei à tribuna e tentar entender se realmente era dessa forma, o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal foi quem fez a notícia de fato contra mim. E depois de um trâmite interno, que acabou contando com a participação de 9 delegados da Polícia Federal e 5 agentes, esse policial, Fábio Alvarez Short, anuiu, ou seja, concordou em representar contra mim. Então, quer dizer, em vez de investigarem que eu estava denunciando, quem fez o discurso, quem fez a denúncia, passa a ser um investigador. É muito importante essa tua observação inicial, porque Fábio Alvarez Short, na verdade, está fazendo ao longo de todos esses anos em que está servindo ao ditador, ao Alexandre de Moraes, está fazendo esse trabalho sujo, inclusive com esses relatórios mal ajambrados, para dizer o mínimo, como o do Felipe Martins, que manteve ele preso durante 6 meses. Foi por conta desse relatório do Fábio Alvarez Short que o Felipe Martins ficou preso 6 meses. Se tiver um motivo para ele ficar preso 6 meses, foi esse. E, aliás, vai ter problema ainda com os Estados Unidos, porque esse assunto não está elucidado, não está esclarecido. Como é que Felipe Martins teve a sua entrada nos Estados Unidos fraudada por autoridades americanas do CBP de Orlando? Esse é um outro capítulo que ainda vai ter de ser esclarecido. E a eventual participação de agentes nacionais nisso acaba mostrando que, se confirmada for, né, uma participação de agentes ou de delegados, ou quem quer que seja, né, vinculada à Polícia Federal ou investigação com esse tipo de crime em outro país, a situação vai piorar ainda mais. Então, esse é um ponto. Né? O outro ponto foi o que você trouxe sobre a participação do Flávio Dino. De fato, não foi Alexandre de Moraes o relator, não é ele o relator desse inquérito, agora que foi aberto contra mim. É Flávio Dino, que já tem dado manifestações há algum tempo dizendo que a imunidade parlamentar ela é relativa e que os parlamentares poderiam responder eventualmente por crimes contra a honra, como é o caso desse inquérito,
pois estão me acusando de ter feito um crime contra a honra do policial. Mais um parênteses aqui que é importante. Eu jamais ataquei pessoalmente esse policial. Eu falei da atuação profissional dele. Então, ainda que como cidadão eu dissesse isso, não se enquadraria como crime contra a honra desse policial. Nem muito menos como denunciação caluniosa, que é outro dos tipos penais que o Flávio Dino agora está tentando me enquadrar. Então, é importante mostrar, sim, que essa mentalidade autoritária, totalitária, só podia vir mesmo de alguém que é comunista, porque o Lula disse que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Porque no comunismo não se admitem mesmo outras opiniões. Qualquer país comunista, Coreia do Norte, Cuba, China, a ex-União Soviética, não permitem outros partidos a não ser o partido do governo, o Partido Comunista. Qualquer outro partido é retirado do campo político. Não existe mais democracia. E é isso que Flávio Dino quer. E também é importante lembrar, Constantino, que Flávio Dino disse a respeito de um colega parlamentar meu, Zé Nelto, que chamou Gustavo Gaia de nazista, chamou Gustavo Gaia de fascista. Quando perguntado sobre essas ofensas feitas ao deputado Gustavo Gaia por este chamado Zé Nelto, o Flávio Dino disse que não tinha problema, que chamar de nazista e de fascista era de jogo político, são correntes políticas ideológicas e, portanto, pode ser chamado. Agora, eu dizer que um policial federal, um abusador de autoridade, na tribuna da Câmara dos Deputados, isso já pode ser crime contra a honra. Por favor, né? Para quem não sabe, o Van Hatten acusou o delegado da Polícia Federal de abuso de autoridade no caso do Felipe Martins. Isso foi na Câmara, na tribuna da Câmara Federal. E ele está sendo perseguido. Ao invés de pesquisarem e ir atrás do que ele falou, do crime que ele falou, estão indo atrás dele pelo crime de ter falado. É tipo assim, estão roubando o carro. Ao invés da polícia ir atrás do ladrão do carro, ela vem atrás de você. É exatamente isso que aconteceu. Ele está denunciando o delegado da Polícia Federal por um crime, porém ele está sendo acusado de estar denunciando esse delegado por crime de calúnia e difamação. A gente chegou num nível tão absurdo, gente, que às vezes fica meio revoltante o que alguns deputados e senadores ficam falando. Não o caso do Marcel Van Hatten, mas outros que tem por aí. Tem muitos deputados e senadores que ficam falando o povo tem que agir. Todo poder emana do povo. E é exatamente o maior medo do sistema é o povo. E é por isso que tem tanta gente presa. Como eu disse, não é pessoal. Aquele povo está preso, aquele povo está sendo castigado como exemplo para que ninguém faça novas manifestações. Mas visto o cenário que o Brasil se encontra, se não for através de manifestações, esses deputados não terão forças. Os senadores nada poderão fazer. Agora estão falando que o Alcolumbre vai voltar a ser presidente do Senado. Até o Bolsonaro, deu uma ali que teria que ser o Alcolumbre mesmo, e tem muita gente revoltada com o Bolsonaro por causa disso. Então a gente fica sem saída. Os deputados não podem fazer nada, os senadores não podem fazer nada. Fica ali um conchavo entre eles. Alguns deputados e até influencers, youtubers, adoram gravar vídeos falando, não, vencemos, vai pra CCJ. Só para dar uma esperança falsa nas pessoas. Não é isso que a gente está vendo. Pelo contrário, a gente está vendo o cerco fechar cada vez mais. Dia 27, o STF vai legislar de novo para impedir as redes sociais de propagar assuntos de direita. E como que ela vai fazer isso? Ela vai proibir os assuntos. E quem pagará por cada assunto, caso venha a ser multado, serão as plataformas. Então vamos supor aqui, eu comento um assunto. Se eu estiver cometendo um crime de calúnia, difamação, já existe lei para vir me processar. Porém, com essa nova lei, quem vai pagar a conta vai ser a plataforma. O crime de calúnia e difamação já existe, mas o problema é as tais fake news. E quem que vai julgar o que é fake news ou não? Você dizer que o Lula é ladrão é fake news agora. Você pode ser processado e nesse caso dessa PL nova aí, da censura, a plataforma, como o Twitter, como o Instagram, vai ser multada. Sendo assim, vão começar a derrubar todo mundo. Não porque vão impedir a mentira, mas porque eles não vão saber o que é mentira ou não para o STF, para a justiça, para um juiz. Com essa nova medida, um juiz pode determinar a derrubada do X. E não estou falando do juiz do STF, não. Qualquer juiz de qualquer vara aí, ele pode determinar a derrubada de uma plataforma, de uma rede social, pelo entendimento dele. E quando se trata do entendimento dele, o que se trata é a ideologia desse juiz. E a gente já sabe quais são as ideologias dos juízes do Brasil. Então fica muito bonito
essa coisa, não, vamos eleger os senadores, vamos eleger os deputados, 2026 vai vir Pablo Marçal, 2026 vai vir Bolsonaro, ou qualquer um que seja. Isso é meio que ilusão, gente. Do jeito que as coisas estão caminhando, nunca mais alguém de direita entra na presidência. Soltar só um pedacinho desse vídeo do Gustavo Gaia, eu já comento pra vocês. O sistema percebeu que se eles não fizerem alguma coisa pra censurar a direita, destruir a direita, nós vamos dominar o cenário em 2026. Estaduais, federais, senadores principalmente, esse é o maior medo do STF, e possivelmente um novo presidente da República. Tamanha a rejeição do Lula. Mas vamos lá. A frase que causa mais medo na população brasileira hoje, mais do que isso é um assalto, passa o dinheiro, perdeu o Playboy, é: o STF forma a maioria. Todas as vezes que a gente lê essa manchete, STF forma a maioria, nós percebemos imediatamente que está sendo liberado o aborto, ou é a questão das drogas, ou é revogada a revista íntima, ou algum traficante foi liberado, ou algum criminoso foi liberado, ou algum corrupto foi liberado, ou alguma multa de empresa corrupta foi anulada. Todas as vezes que a gente vê a notícia, STF forma a maioria, é isso que a gente descobre. O que vai acontecer no dia 27 agora? Você se lembra daquele PL 2630, o PL das fake news, o PL da censura? Aquele PL que o Brasil inteiro se mobilizou, até as plataformas se mobilizaram, pedindo para que ele fosse revogado não, para que ele não fosse pautado, porque ele era terrível. Ele era terrível, era o PL de Cuba, era o PL da Coreia do Norte. E, devido a essa mobilização, ele não teria voto para ser aprovado, então ele foi engavetado? Pois bem, o STF decidiu que eles vão pegar esse PL, eles vão piorar o PL e vão aprovar ele sem o Congresso. Presta atenção, o STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news com um tom mais agressivo e censório. Em 27 de novembro, o STF vai julgar ações que, na prática, legislarão sobre as redes. Mais uma vez, o STF atropelando prerrogativas do Congresso. Não sei para que tem Congresso mais, mas vamos lá. Antecipa o leitor que acontecerá o PL 2630, de Orlando Silva, do comunista Orlando Silva, chamado PL das fake news ou da censura, embora rejeitado pelo Congresso, foi adotado pelo TSE nas últimas eleições municipais sob o nome Resolução 23732 de 2024. Como o TSE e o STF são um casal moderno, que embora morem em casas separadas, se frequenta, é mais óbvio que o PL das fake news, adotado pela Corte Eleitoral, seja o guia da regulação promovida pelo STF. Se é isso que vai acontecer, pergunta o leitor, qual o risco? Todo. No PL das fake news, por exemplo, o que era chamado dever de cuidado passou a ser chamado na resolução de dever de polícia. Ou seja, o recorte e cola da corte é mais agressivo e, portanto, mais censório que o PL capitaneado por Orlando Silva. Então, aqui na matéria fala alguns detalhes, como agora eles não vão precisar de decisão judicial, que agora as plataformas, elas vão ter que, por conta própria, censurar tudo o que eles consideram como sendo desinformação, porém, sem ficar definido o que é desinformação, e colocando medo nas plataformas de que, se elas não derrubarem aquilo que pode ser considerado algo que elas não sabem o que é, porque não tem definição, elas poderão pagar multas. Então, isso gera uma reação que é a censura em massa. As plataformas vão sair derrubando tudo e todo mundo, com medo de que alguma coisa que essa pessoa fale possa acarretar, incorrer em multas para a plataforma. Tudo muito certo que ele falou aqui até agora, né? Vai ser uma censura total, mas a pergunta que fica não é essa. A pergunta que fica é: e aí? Quem que vai fazer alguma coisa? Porque se já está para o STF legislar, e ele decidiu legislar no dia 27 de novembro, e a gente conhecendo o STF vai formar a maioria. E a pergunta que fica é: e aí? Os senadores já não vão poder fazer nada. Os deputados não votaram, né? Engavetaram, porque não ia passar, não vão poder fazer nada. A pergunta que fica é: e aí? O Gustavo Gaia, a Bárbara, veio trazer essa notícia, o Cleitinho também, tá bom, mas o STF não tem medo de ninguém. Eles não foram eleitos pelo povo, não foram. Eles não têm medo de votar essa PL em 2026, eles não for eleito novamente. Como está acontecendo com o Rodrigo Pacheco, que eu já vou comentar, que estão falando que ele vai tentar concorrer ao governo de Minas Gerais. O STF não tem. Qual que é o medo que eles têm? Vão meter o Alcolumbre lá de novo. Vão tirar o Pacheco e vão meter o Alcolumbre. Você acha que alguém vai pautar impeachment de alguém do STF? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: muito bonito, o Gustavo Gaia grava o vídeo falando o que vai acontecer, a Bárbara grava o vídeo falando o que vai acontecer, são milhões de seguidores, mas e a solução? Qual é a solução para isso? Eu assisti todos os vídeos, procurei as informações, eles só falaram que isso vai acontecer, que é um absurdo, mas qual é a solução? Não tem. De forma democrática, não tem. Sabe, a lei da homofobia estava para os deputados votarem, eles não votarem, o STF falou: ó, traz aqui, joga no peito, que eu vou matar no peito. Matou no peito e aprovou a lei anti-homofobia. Os deputados não votaram essa PL da censura por Orlando Silva, que é um comunista,
vai cair junto com outros comunistas no STF, já era. Quem vai impedir esses caras de votarem essa PL, gente? Quem vai impedir? Sair gravando vídeo falando o que vai acontecer, eu faço aqui. Eu não sou deputado, não sou senador, nada. O problema é o que vai ser feito. A gente tem que cobrar esse povo aí. Cobrar os deputados, cobrar os senadores. E o que eu vou falar para vocês agora é muito sério. Como eu disse para vocês, eu nunca vi uma ditadura cair por voto popular. Eles estão tentando sufocar a direita de todas as formas. Viu o Pablo Marçal nas eleições? Derrubaram o X, cara. Derrubaram todas as redes sociais do cara, que podiam ser derrubadas no Instagram, Facebook, YouTube, etc. Como o X não ia acatar essa ordem do Alexandre de Moraes, então derruba o X para todo mundo. Em 2026 vai ser isso. Eles querem aprovar essa lei aí para acabar com tudo em 2026. Só que daí? Quem que vai fazer alguma coisa? Os presos do 8 de janeiro estão sendo usados como dissuasão, para meter medo. Ó, se você for protestar, você vai ser preso. Depende do que você falar lá no cartaz, você vai ser preso e tá ferrado. Só que é o seguinte, esses deputados e senadores que estão do lado do povo têm que começar a agir, têm que começar a falar. Ó, povo, se vocês não forem para a rua, vai dar ruim para nós. E eu digo mais, esses deputados e senadores, eles têm os cargos deles. E provavelmente o Gustavo Gaia, tantos outros, serão reeleitos porque eles já estão muito fortes, eles são muito queridos pelo povo de direita. Você tem que entender se eles vão entrar nesse fogo cruzado junto com o povo ou se eles vão tentar manter os cargos deles, de deputados e senadores. O certo é chegar esses deputados e senadores e falar, ó, vamos aí, eu vou junto. Mas diferente do que o Bolsonaro fez. Vocês vão na frente e eu vou atrás. Ó, o povo, ó, se fu. Se esses deputados e senadores querem mudar alguma coisa realmente, então como o Nicolas falou, eu posso ser preso, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas eu vou lutar. Então esses deputados e senadores terão que convocar o povo. Mas não convocar o povo para fazer igual o Bolsonaro. Vai na frente, eu vou atrás. Não. Vamos junto. Vamos todo mundo junto. Caso contrário, meu amigo, vai ficar falando aí, ó. Vai ficar falando. Essa entrevista aqui que o Bolsonaro deu na Ouro Verde, ele diz o seguinte: dói de cortar o coração ver inocentes condenados pelo 8 de janeiro do STF, tá? Ele basicamente falou isso, falou um monte de coisa, eu não vou soltar a entrevista dele. Mas ele disse que é uma injustiça, etc, etc. Daí eu fui ver o que o povo está falando em relação a isso, tá? Eu vou ler aqui com vocês o que o povo está falando, alguns comentários, tá? Aqui, ó. O Wagner comentou, só vão sair quando o Xandão cair. Tá, mas o Xandão vai cair como? Não tem, cara, como derrubar o Xandão? O Pacheco não vai, o Alcolumbre muito menos. Sabe, é de amargar. O Caio aqui comentou, se falasse para essa galera ir embora para casa, que a eleição acabou e tal, não teriam o 8 de janeiro. O ex-presidente foi ver o Mickey e o Donald nos Estados Unidos e deixou esses tiozinhos a ver navio. Falta uma crítica mais contundente contra o Jair Bolsonaro. Só vejo lambeção de saco. Samuel Silva. Muito cara de pau tá ficando, viu? Zé Ruela, o pessoal só foram preso por tua causa. Você foi um frouxo e causou tudo isso que está acontecendo hoje com essas famílias. Isso aqui é na página do Ouro Verde no X, tá? Não é uma página de qualquer outro que postou, não. No próprio Ouro Verde. Ou seja, as pessoas que seguem o Ouro Verde estão comentando. O Gredeia aqui, ó, não sei, ideia. Enfim, ele só não diz o quanto foi e é frouxo a ponto de ter fugido do Brasil. No momento em que esse povo esperava uma ação dele, só uma, para eles saírem do quartéis. Ela escreve, frouxo. Página aberta, de cortar o coração é ver um cara que dizia ter a caneta na mão, pedir povo na rua pela última vez e assinar uma cartinha de desculpa. Foi aquela cartinha lá com o Temer do Alexandre de Moraes. O resto é consequência da omissão de um vendido. Continuando aqui, ó. O Darwin 4. KKKKK, cara de pau, jogou os trouxas na fogueira e fugiu para os Estados Unidos. E fica com essa cara de fingido, covarde, inútil. Armanda Araújo, fico muito triste, pela covardia deles ficamos nessa situação. Ele poderia ter falado para aquele povo e para nós que fomos várias vezes debaixo de chuva nos quartéis que ele tinha sido traído pelos generais e que tinham entregado a nação para os bandidos. Não usou a caneta. Eu sinto vergonha.
rezo por eles todos os dias. Daí o cara escreveu aqui, ó, PNC, eu não posso falar essa palavra, mas é um palavrão. Ficou alimentando a esperança do povo que iria acontecer algo. Povo na porta dos quartéis, porque não falou logo que não ia acontecer nada e pediu para saírem. Agora que não tem poder nenhum, o povo tá lá. Se for mais um Hell's Dog, sério isso? E aí, o que foi ou será feito a respeito? Vai livrar a cara dos inocentes? O outro escreve aqui, ó, se tivesse a coragem do Milei. O outro escreve aqui, ó, enquanto ele estava comendo pizza, dizendo, não tenho nada com isso. O outro aqui, lamentável, Camila Teixeira, culpa dele. Radazza, se quando ele já estava nos Estados Unidos tivesse gravado um vídeo pedindo para que as pessoas retornassem para suas casas no 8/1, não tinha acontecido. Mas infelizmente o Bolsonaro TV, que tenho a certeza o Carlos Bolsonaro estar por trás, ficou incentivando as pessoas com enigmas idiotas. Exatamente isso que está acontecendo. Daí continua aqui, ó, frouxo. O outro aqui, ó, coloca ele na casa do Dias Toffoli, aqui, ó, abraçando aqui, ó, tá vendo? O outro aqui, arregão. Gente, isso aqui é na página do Auriverde no X. Não é alguém que ataca o Bolsonaro. Pelo contrário, o Auriverde é um dos passapanista do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vai lá, não faz nenhuma pergunta contundente, sabe? Quem está sendo muito atacado é o Brado, a Rádio Brado. Está sendo muito atacado porque eles protegem, falam o que tem que ser dito, mas você fala, por que você está mostrando isso? Porque é o seguinte, o que o Bolsonaro não fez, os deputados e senadores precisam fazer agora. Caso contrário, dia 27, o STF vai legislar, vai colocar a censura no Brasil, e aí, meu amigo, quem poderá nos salvar? É um absurdo tudo isso. Absurdo. Para concluir esse vídeo, só quero ler esse daqui sobre o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco vai ter eleições em 2026 e provavelmente ele não vai vencer para Senado. Daí estão cogitando que ele seja governador de Minas Gerais. Eu andei pesquisando algumas coisas e eu descobri que em 2026 o Nicolas poderá concorrer ao governador de Minas Gerais. Então, o Lula, aqui ó, Rodrigo Pacheco só não será o próximo governador de Minas Gerais se não quiser, diz Lula. Ou seja, se o Lula tá do lado do Pacheco, você vai esperar que o Pacheco coloque o impeachment do Alexandre de Moraes em pauta? É sonhar com o impossível, cara. Só que agora, pensando no governo de Minas Gerais, o Zema já vai para o segundo mandato, ele vai ter que dar linha na pipa. Talvez ele venha para a presidência? Estão falando que sim, pode ser. Bom, teremos Tarcísio e Zema. Prefiro o Zema. Mas o Pacheco, para governador de Minas, o que a gente tem que pôr na balança e pesar é: será que seria melhor para o Nicolas ser um deputado ou senador ou governador de Minas Gerais? Porque entregar o estado de Minas Gerais para o Pacheco vai ser dose, hein, gente? Vai ser dose. E provável que ele ganhe. Então, tem que pesar na balança, ver o que é melhor para o Nicolas, ver o que é melhor para o Brasil. Se o Pacheco perigar vencer o governo de Minas, é melhor que o Nicolas se candidate. Daí eu acho que o Nicolas vence fácil o Pacheco lá em Minas. Acho que vence fácil. A gente não pode deixar o Pacheco virar governador de Minas Gerais. O Brasil não é só o Brasil, Brasília, presidente. O Brasil são os estados também. Se a gente já está ferrado aqui com Tarcísio e Nunes em São Paulo, daí o Rio de Janeiro nem se fale. Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. E perder Minas Gerais para o Rodrigo Pacheco é de se pensar. Isso tem que ser muito analisado. Tem que colocar na balança mais para frente e tudo mais, mas eu acho que o Nicolas deveria ser o governador. Para impedir que o Pacheco chegue, eu acho que o Nicolas deveria ser. A gente tem que tentar antever o que os senadores e deputados estão fazendo de real ou o que eles estão jogando com a população. Muitos deles eu sei que estão trabalhando afinco, com risco de serem presos, mas outros eu vejo que estão, como até mesmo o pessoal de esquerda, os juízes falam aí, estão jogando para a plateia. Eu vejo que tem muita gente jogando para a plateia. Não, agora vencemos, agora foi para a CCJ, conversa furada, só para enganar pessoas que não sabem o que estão acontecendo. A gente tem que ver realmente quem está fazendo isso e quem está trabalhando seriamente. Quem realmente tem uma ideologia firme ou quem só vai de acordo com a maré para não perder voto, para não perder seguidor. Eu vejo muito deputado e senador assim.
Vejo muitos. Que os caras estão ali quietinho, não tá apoiando ninguém. Não tá apoiando ninguém lá. Não tava apoiando a Cristina Grêmio. Tem um deputado aí que não tava apoiando a Cristina Grêmio. Tava quietinho, com o rabinho entre as pernas. O Bolsonaro agora falou que vai apoiar a Cristina Grêmio. Foi lá gravar vídeo. Ai, Cristina Grêmio. Então isso aí é oportunista. A gente tem que ver quem são esses oportunistas, quem está jogando para a plateia e quem realmente está trabalhando pelo Brasil. E se tiver que cobrar, eu vejo o Adrilles, o Superman lá. Por que eu falo deles? Porque eles não são políticos. O Adrilles venceu agora, né? Mas o Superman não é político e o Adrilles até essas eleições não era. E eles estão convocando manifestações. Tem que juntar esse povo que não é político, Tomé Abduche, e tem que mobilizar. Tem que mobilizar, porque senão não vai. Esse Gustavo Gayer foi lá, gravou o vídeo, explicou o que estava acontecendo, mas não deu o que o povo tem que fazer. Por quê? Porque ele tem medo. Porque se começar a convocar o povo, podem caçar o mandato dele, pode até prender ele. Mas o povo ir nas ruas, também vão prender o povo. Ou vai todo mundo, ou entrega esse país logo para os comunistas. A única solução é Marcel Van Hatten, Cleitinho, Gustavo Gayer, Nicolas, Superman, Adrilles, Tomé Abduche, todo esse povo fazer uma convocação. Vai todo mundo? Vai. Ah não, eu não sei se eu vou, vai vocês na frente, igual o Bolsonaro, vai vocês na frente, eu vou atrás. Não, daí não. Daí deixa essa porcaria arder e que se dane tudo. Agora, se todo mundo convocar e todo mundo for, daí sim, é pelo país. E não por um líder frouxo que teve a caneta na mão e disse, se eu errar o Lula volta. Pois bem, o Lula voltou. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe esse like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Forte abraço, tchau, tchau.